Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. O apóstolo Paulo declara que, da mesma forma que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo, assim Cristo aparece uma segunda vez. E nessa segunda aparição de Cristo, ele não aparece mais para expiar pecados, porque ele apareceu em carne. A sua manifestação em carne, ela foi única, para expiar o pecado para sempre. Isto é, ele pagou o preço. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E uma vez que ele tirou o pecado do mundo, logo então ele retorna. Dessa vez, não mais para expiar pecados. Uma vez que o pecado foi expiado, agora ele vem para fazer morada no homem, conforme ele prometeu. Em João 14, essa passagem de Hebreus 9, ela está inteiramente ligada a João 14. Ali você vê que ele não promete voltar para o mundo. Do mesmo modo, aqui no capítulo 9 de Hebreus, é a mesma promessa, percebe? Ele não disse que voltaria para o mundo. O mundo não pode ver ele, porque não o compreende. Ainda que ele apareça para o mundo não o pode ver. O olho que vê e reconhece são somente dos eleitos, como mesmo Jesus disse: bem-aventurados sois vós que veem o que vocês veem. Bem-aventurados vocês que ouvem o que vocês ouvem. Olhos para ver e perceber. Ouvidos para ouvir e entender. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque o mundo não vê. Se você vê, você recebe. Aquele que vê, recebe. Ver e perceber são coisas distintas. Enquanto o mundo está aí aguardando, o mundo que eu me refiro, as pessoas que têm uma fé mental, uma fé religiosa, de modo que estão aguardando uma vinda, uma aparição de Jesus gloriosa, aonde todas as pessoas vão dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não é nessa forma a interpretação, não é dessa maneira. Porque se você dobra seu joelho e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Então é necessário entender o significado da palavra. E essa interpretação não pode partir de um coração humano, de uma mentalidade humana, sendo um acréscimo às Escrituras. Mas a própria Escritura traz a interpretação. E qual é a interpretação? Capítulo 14 de João e Hebreus capítulo 9 são a mesma ideia. Há uma harmonia nesses textos e assim nós podemos conectá-las. Perceba que em João 14, Jesus declara que não apareceria mais para o mundo. Perceba também que ele declara que não seria demorado a sua volta para os que é dele. Ali ele declara: um pouco e o mundo não me verá mais, e outra vez um pouco e vocês me verão. Perceba que é a mesma coisa aqui no capítulo 9 de Hebreus. Jesus Cristo retorna à sua segunda volta somente para esses que ele tirou o pecado. Vale lembrar que o sangue dele foi para a propiciação dos pecados do mundo inteiro. O preço foi pago, o perdão é para todos, mas a expiação é somente para aqueles que o recebem. Deus não vai forçar a barra com ninguém. Todos estão perdoados, Jesus disse na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, é bíblico dizer que o mundo inteiro foi perdoado. Agora, dizer que o mundo todo será salvo, isso não é bíblico. Isso é uma doutrina que faz parte da corrente do universalismo, aonde vai achar que a humanidade inteira será salva. A humanidade inteira, inclusive nós os salvos, estávamos todos
perdidos por causa do primeiro nascimento adâmico. Nós nascemos dentro do pecado de Adão. De modo que, nessa compreensão, todos pertencemos a Adão por causa da nossa natureza terrena. Agora, pertencer a Cristo é somente para o novo nascimento. Assim como você nasceu da carne e por isso você pertence a Adão, recebe a sentença mortal de Adão, assim agora, todo aquele que nasce do Espírito pertence a Cristo. Recebe então o galardão da vida. Em Adão você recebe a sentença, porque você se torna pecador pelo pecado de Adão. Morre o homem e segue o juízo. Quando é esse juízo? O que é o juízo de Deus? As pessoas não sabem, elas imaginam que algum dia vai se encontrar com um Deus lá num trono para ser julgada. Quem iria ser salvo? Quem iria ser salvo diante de Deus? A compreensão não é dessa forma. Por mais que você queira pegar uma passagem, por exemplo, aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, vai dizer que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para ali prestarmos conta do que fizemos pelo corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Se você isola um versículo desse, você faz um estrago na própria pregação de Paulo, no próprio contexto deste versículo. Se for deste modo como nesse verso de número 10, eu pergunto a você, quem é que vai ser salvo? Simplesmente ninguém. Ninguém pode ser justificado pela carne. A salvação não é por ter feito o bem ou o mal. Então é necessário pegar várias escrituras, balanceando e trazer uma compreensão harmônica, não uma compreensão com a passagem isolada. Perceba você que a salvação é através de Cristo. Não pode ser salvo quem estiver fora de Cristo. Todos que estão em Adão estão mortos. Assim também, todos que nascem de novo, todos que nascem de Cristo, todos que estão em Cristo são salvos. Então nós podemos enxergar dessa forma panorâmica, nesse prisma aqui, dois mundos. O mundo que é segundo Adão e o mundo que é segundo Cristo. O mundo que Deus amou e que reconciliou, conforme lá na mesma passagem em 2 aos Coríntios, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Esse mundo é um mundo em Cristo, não é o mundo adâmico. Para fazer melhor compreender isso, todos nós estávamos em Adão. Os próprios filhos de Deus estavam em Adão perdido, e é o que Jesus Cristo disse: eu vim buscar os que se haviam perdido. Então, dentro da humanidade há os eleitos. E esses eleitos são eleitos por Deus, antes mesmo do mundo existir. O grande mistério de Deus está revelado em Cristo. E quando Cristo é manifesto, então todos os que são de Cristo também se manifestam. E Cristo é a palavra, a pregação do Evangelho. De modo que aquele que é da verdade ouve a voz de Cristo. Para eu não devagar muito aqui e concluir o vídeo, essa escritura, o versículo de número 27, o versículo de número 28 desse mesmo capítulo de Hebreus, tem toda essa conexão com João 14 e também com o Gênesis, aonde o pecado é introduzido no mundo, e também a condenação, feita por o mesmo Deus. É o mesmo Deus quem aplica a sentença mortal. E esse mesmo Deus, em Jesus Cristo, ele traz a reconciliação, ele traz a vitória sobre o pecado. E então precisamos trazer para esse campo individual.
Individualmente você entra em Cristo e Cristo em você. E assim você não tem nenhuma condenação porque está em Cristo Jesus. E Ele então está em você fazendo morada. O selo da redenção é Ele em você.